Sejam bem-vindos, eu me chamo Thiago Felipe, sou o capitão da equipe Aerochico e irei apresentar para vocês o nosso projeto da 22ª competição SAI Brasil Aerodesign. Agradecemos a todas as empresas, organizações públicas e privadas, parceiros, apoiadores do projeto Aerodesign. A equipe Aerochico foi fundada em 2018, participando do torneio de acesso em 2019 e está pela primeira vez na competição 2020. Para uma melhor gestão das atividades e do tempo, foi montado um cronograma envolvendo todo o ciclo de vida do projeto. A metodologia adotada, proposta por Rainer, foi dividida em conceitual, preliminar e detalhado. No projeto conceitual, fizemos uma análise criteriosa do regulamento e definimos os objetivos para o nosso projeto 2020. A partir de estudos bibliográficos, foram traçadas as possíveis configurações do nosso avião. Foi definido que seria do tipo monoplano por possuir maiores facilidades na construção e atendendo bem aos requisitos do nosso projeto. O modelo estrutural da fuselagem será do tipo treliçada, fabricada em tubos de carbono de 5 e 3 mm, garantindo uma boa resistência mecânica. O conjunto motopropulsor será do tipo bimotor, por ter uma relação de peso-potência mais favorável. O compartimento de carga será preso dentro da fuselagem, com a liberdade de movimento para facilitar a regulagem do CG. A empenagem será do tipo convencional, por garantir uma boa estabilidade da aeronave e uma facilidade na construção. E o trem de pouso, por se tratar de um ponto crítico da aeronave, foi definido que seria com 2 trem de pouso principais e uma bequilha na parte frontal. Na fase preliminar, fizemos uma análise de pontuação de carga, verificando os critérios de influência do projeto. Os perfis selecionados para a asa visaram os objetivos do projeto, alto CL, baixo CD e CM. Com isso, analisou perfis aerodinâmicos simétricos e assimétricos, já utilizado por outras equipes no aerodesign. O método de interpolação com tentativa e erro foi utilizado. Para a asa, gerou-se o perfil denominado Chico 2020, que proporcionou maiores CL, com CL, CD e CM satisfatórios. Para a empennagem vertical, foi decidido adotar o perfil NACA 0009 por conter baixo CD. Para a empennagem horizontal, interpolou-se os perfis já selecionados para a asa e para a empennagem vertical, gerando o perfil denominado AC 2020, que possui satisfatórios coeficientes aerodinâmicos e ângulo de stall. Para facilitar as confecções dos perfis, retirou-se uma porcentagem do borda de fuga que não teve grandes impactos na performance do mesmo. O motor selecionado foi o modelo D4250 da DXW, com um peso de 213 gramas aproximadamente, fornecendo uma potência de 890 watts. A hélice foi da fabricante Master, com o modelo 12x6, fabricada em composto de fibra de vidro. A bateria foi da marca Genesis, com a capacidade de armazenamento de 3.300 mAh, uma voltagem de 22,2 volts, com 6 células e uma taxa de descarga contínua de 60 C, com um peso inferior a 500 gramas. O controlador de velocidade foi da marca Aerostar, com corrente contínua de 80 A, com peso de 82 gramas, possuindo um sistema reverse, utilizado na frenagem do avião. E assim ficou o nosso conjunto motopropulsor, onde nós temos 2 motores e com 2 baterias associadas em paralelo e com um controlador de velocidade para cada motor. Para a definição do nosso projeto, criamos 3 códigos, um para cada geometria de asa. Para o reto trapezoidal, entramos com um laço de repetição para a envergadura, percentual de asa reta e corda da parte retangular. Calculamos a envergadura da parte trapezoidal, a envergadura da parte retangular e a corda na ponta. E também a área de asa, alongamento e corda média afilada. Com esses dados obtidos, calculamos uma asa de geometria trapezoidal equivalente a essa reta trapezoidal encontrada, para facilitar nos cálculos de carga. Também calculamos alguns termos, como fator de arrasto induzido, fator de eficiência da envergadura e coeficiente angular da curva. Também alguns coeficientes, como sustentação de arrasto e também o ângulo de ataque induzido e efetivo. Inserimos mais um laço de repetição com variação do peso total do avião e assim calculamos a velocidade final e de decolagem.
Quando havia convergência, tínhamos uma configuração válida, se não, era acrescentado 1 cm na envergadura na corda retangular e também um incremento na porcentagem de asa reta. Com isso, voltava ao código e refazia todos os cálculos. Se tínhamos uma configuração válida e essa configuração atingiu 21,5 kg, chegava ao fim do nosso código, se não, voltava e acontecia esse incremento novamente. Com os resultados obtidos nos códigos, chegamos a essas 3 configurações, um para a asa retangular, outra para a asa trapezoidal e outra para a asa reta trapezoidal. E em termos de eficiência, a equipe optou por selecionar a asa reta trapezoidal. Vale ressaltar também que para termos uma boa confiabilidade no nosso projeto e por ser o primeiro ano da equipe na competição, optamos por dimensionar as 3 asas para 21,5 kg. E assim chegamos na nossa configuração final de asa. Possui uma envergadura total de 4.209 mm, sendo que 69 mm é a área de fixação na fuselagem. Será fabricada em madeira balsa e possui um laminado de carbono na borda de ataque de aproximadamente 60 mm, aumentando assim a sua resistência mecânica. E a parte da entelagem será feita com adesivos à base de resina. O dimensionamento do aileron foi feito com equações contidas no código de definição da asa e depois verificado no gráfico de diretrizes. O dimensionamento da empenagem foi feito utilizando o volume de cauda vertical de 0,04 m3 e um volume de cauda horizontal de 0,35, considerando a distância do CG do avião até o centro aerodinâmico da empenagem horizontal e vertical de 1,5 m, chegando nesses resultados. O dimensionamento do trem de pouso foi feito respeitando o ângulo de posição de Overton. E as rodas foram dimensionadas pelo método de Heimann. E assim chegamos na nossa configuração final do trem de pouso. Optamos por usar um sistema de amortecimento onde as rodas internas têm liberdade de curso de 10 mm e as rodas externas possuem uma elevação para que toque ao solo no momento do pouso e garantir uma boa controlabilidade. A carga ficará dentro da fuselagem, como mostra a imagem, e fixados por uma haste. O compartimento será feito em madeira e a carga será em aço 1045, e sua retirada será pela traseira, como ilustra a figura. Aqui nós temos o diagrama elétrico, como mostra a posição de cada componente eletrônico da aeronave. E aqui nós temos o dimensionamento dos fios feito para cada componente. A pola de arrasto foi obtida com equações propostas por Anderson e Heimann. Visando uma maior fidelidade nos cálculos obtidos, optou-se por usar o software AVL e posteriormente realizar simulações. O software foi adotado por conta da inexperiência da equipe com o CFD, uma vez que o AVL nos forneceu resultados satisfatórios para a estreia da equipe na competição. Obteve-se o ângulo de stall da aeronave em 16 graus e os coeficientes aerodinâmicos foram obtidos com a aeronave em voo livre e sob efeito solo. Primeiramente, foi calculado o empuxo do motor D4250 segundo as especificações do fabricante, e assim com o auxílio do software próprio Select, foi definida a tração disponível em função da velocidade, promovendo intervalos de 0,5 segundos, variando de 0 até 30. E assim, foi identificada a velocidade máxima de 21 ms/s a partir do gráfico, onde é a interseção das curvas de tração disponível e requerida para a altitude de 1.300 metros. As curvas de potência disponível e requerida podem ser mais empregadas do que as de tração, uma vez que permite o cálculo da maior autonomia em situação de subida da aeronave. A velocidade de decolagem foi estabelecida segundo a FAR-Part 23, em que detém uma margem de segurança ao decorrer do processo de decolagem, e assim a velocidade de decolagem não deve ser abaixo de 20% da velocidade de stall. Aqui nós temos um gráfico de peso útil que segue uma reta constante, para garantir que a nossa aeronave voará com a carga total de 20 kg para qualquer altitude e densidade. E aqui nós temos o gráfico de previsão de carga paga, usado para o cálculo de acuracidade na competição.
Aqui nós temos o desempenho do planeta, com um ângulo encontrado de 6,11 graus, e assim encontramos a velocidade de 13,65 metros por segundo, uma velocidade horizontal de 13,44 e uma razão de descida de 2,36. Aqui nós temos a determinação do comprimento de pista da nossa aeronave utilizando a velocidade de pouso, e assim satisfazendo os requisitos do regulamento. E nesse gráfico, nós temos o comprimento de pista necessário considerando a velocidade de stall. Para a estabilidade e controle, o primeiro passo foi determinar o CG da aeronave e o seu passeio. O compartimento de carga foi ajustado para que a posição do CG ficasse o mais próxima possível de 25% da corda média aerodinâmica, pois era nessa condição onde a aeronave se apresenta mais estável. Segundo o Nelson, uma aeronave tem boa estabilidade longitudinal estática quando o coeficiente angular da curva de momento em função do ângulo de ataque é negativo e o coeficiente de momento seja positivo para um ângulo de ataque igual a zero. O gráfico obtido a partir da análise dos principais componentes da aeronave demonstra esses dois critérios sendo atendidos. O controle longitudinal é obtido através da variação no coeficiente de momento produzido pela deflexão de profundor, que permite trimar a aeronave em diferentes condições de voo. A partir do método apresentado por Nelson, foi calculada a deflexão máxima positiva e negativa que garantia a trimagem. A condição para uma boa estabilidade direcional é que o coeficiente angular da curva de momento declinada em função do ângulo de derrapagem seja positivo. A partir dos cálculos realizados, foi encontrado o valor de 0,004289, concluindo que a aeronave apresenta um comportamento direcional estável. Para a estabilidade lateral, a equipe optou por utilizar uma asa alta, e com isso o CG ficou localizado abaixo da asa, causando o efeito pêndulo e garantindo a estabilidade lateral. O diagrama VN foi feito de acordo com a norma FARPAC 23, considerando o fator de segurança de 1,5 e um fator de carga máxima de 2,5, como recomendado. O método Standard, que foi utilizado para calcular a distribuição dos esforços ao longo de todas as superfícies sustentadoras na nossa aeronave. Esse foi o resultado obtido para a distribuição de cargas na asa considerando uma asa elíptica. E esse considerando a asa de geometria reta trapezoidal. Aqui nós temos uma simulação feita com os esforços de distribuição na asa pelo método Standard. Temos a distribuição de cargas na empennagem vertical para a geometria elíptica. E aqui nós temos para a nossa geometria trapezoidal. Aqui nós temos a distribuição de cargas na empennagem horizontal pelo método Standard, considerando uma geometria elíptica. E nesse temos a distribuição na empennagem horizontal, considerando a geometria retangular adotada pela equipe. Avaliando em uma situação crítica, aqui nós temos as cargas inerciais geradas por cada componente da aeronave, considerando o fator de carga de 2,5. A altura e velocidade de queda foram calculadas pela FARPAC 23 e foi possível obter os esforços para 1, 2 e 3 rodas. As cargas nas superfícies de controle foram distribuídas ao longo de toda sua corda. A nossa aeronave possui o centro aerodinâmico que coincide com o centro elástico, por isso não teremos nem divergência nem flutter. No diagrama, temos a placa de captura de dados proveniente do sistema de sensoriamento, bem como a imagem do QR Code, que são armazenados no micro SD e transmitidos em tempo real para a estação em solo. Essa imagem do QR Code é enviada, processada e decodificada pela placa de captura, que também são armazenados no micro SD. Para a obtenção e transmissão de dados, foi utilizada uma placa Raspberry Pi, a versão 3 modelo A+, com armazenamento de 512 MB, um processador de 1.4 GHz de 64 bits, e devido à distância, foi utilizado um módulo externo X-Wave. No sensoriamento, foi utilizado um sensor infravermelho
para a leitura e rotação dos motores. Para indicar se a aeronave está em solo ou em voo, foi utilizado um sensor ultrassônico e um GPS com registro de toda a trajetória. Também nós temos um sensor do tubo de pitot para captura da velocidade aerodinâmica, um cálculo de ângulo de inclinação da aeronave da proa magnética, que indica a direção do nariz da aeronave, e a captura da pressão barométrica para registro da altitude do avião. Para a obtenção da imagem do QR Code, foi utilizada a Raspberry Pi, uma câmera da versão 1.3. A estação em solo recebe dados do horizonte artificial, bem como a altitude da aeronave, velocidade, proa magnética e fator de carga em Z. A bateria utilizada no sistema foi uma Flame de 9,9 volts com a capacidade de 1000 mAh. Por a placa suportar uma tensão de 5 volts, foi utilizado um regulador de tensão UBEC 3A Hobby Windows. E assim chegamos no nosso projeto final Aerochico 2020. Mais uma vez, fica aqui os nossos agradecimentos às empresas, organizações públicas e privadas, parceiros apoiadores do projeto Aerodesign. Agradecemos também a todos os patrocinadores da equipe Aerochico. Agradecemos a sua atenção e muito obrigado.